Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa A Verdade de hoje, discutindo o modelo de desenvolvimento econômico brasileiro. Você pode participar, 3486-1721. Quando você participa de casa, aqui no estúdio, participam Ricardo Coimbra, ele é economista. Também participa José Meirelles, que é especialista em importação e exportação, também é economista e especialista em relação Brasil-China. Participa o sociólogo da Universidade Federal e Estadual do Ceará, Josênio Parente. Senhores, Meirelles, a Alessia dizia que o brasileiro é o melhor pagador do mundo, né? Eu acho. E que, por favor. Eu acho, minha percepção, que dada a baixa capacidade de cobrança legal pelas empresas, pelas instituições de seus créditos no mercado e a baixa inadimplência, eu acho o brasileiro um cidadão bom pagador. O cidadão aqui vai preso se não pagar a pensão alimentícia, não é assim? Se eu comprar alguma coisa de você e não lhe pagar, você põe na justiça, você vai atrás de mim e leva um bom tempo e você vai ter que gastar um bom recurso e um bom tempo. Isso tudo é caro, isso tudo impacta nas relações econômicas. As empresas, quando têm que emprestar recurso, pensam 2, 3, 4 vezes antes de emprestar e vão emprestar por um valor alto. A pergunta do ouvinte: o que achamos de um juro de 200 e poucos % no cartão de crédito? Um roubo. Eu acho um roubo como pagador quando preciso, eu acho um absurdo. Contudo, o governo entrando nessa seara, forçando a mão para que isso se reduza de forma autoritária. Quem tem o capital pode simplesmente não emprestar, não é? Então, o que nós temos é que construir, solidificar as nossas relações com leis mais claras, não é? Entre nós, e que as pessoas possam efetivamente sentir que há vantagens em cumprir a lei para todos, há vantagem em pagar impostos para todos, não para alguns, não é? O modelo de desenvolvimento passa por uma questão que é: que Brasil queremos para o século XXI, sem olhar pelo retrovisor do século XX. Esse acabou, esse não volta mais. Alguns setores industriais no futuro irão ser sucateados, deixarão de existir no Brasil de fato, porque não é vantagem para o cidadão brasileiro pagar o custo da proteção por essas indústrias. No entanto, há uma miríade de novas indústrias, de novas tecnologias que devem sim ser protegidas, acalentadas e estimuladas no Brasil. Eu gostaria só de Deixa só, eu tenho uma primeira ligação para esse bloco. Alô, boa noite? Alô, boa noite? Caiu a ligação? José. É bom porque eu faço aqui a observação que eu achei interessante, a didática do Meirelles, que não é professor, mas ele tem mostrado que esse modelo existe uma necessidade. E essa necessidade, por quê? Porque esse modelo é novo. Nós temos 20 e poucos anos de redemocratização, 20 e poucos anos de uma sociedade de mercado efetivo, porque a nossa sociedade de mercado era só para poucos. A maioria era uma economia de subsistência, né? Exatamente. Então, quer dizer, nessa realidade, é por isso que nós somos ainda bom pagador. O que está faltando é exatamente não apenas a educação para as pessoas entenderem essa nova realidade e a relação com a política, com a democracia, mas também a tecnologia. A educação que estimula a produção de tecnologia, que é o grande foco dessa nova indústria que você está destacando. Eu acho que essa Ela não é uma ferramenta de distribuição de renda melhor do que a educação, né? Sim. Antigamente se pensava, só para encerrar bem rápido, se pensava que a educação viria primeiro para depois chegar a democracia. Nós fizemos o inverso e está dando certo agora, completo com a educação. Eu acho que nós temos um Brasil muito Aliás, nós temos uma espécie de capitalismo diferente? Na realidade, os capitalismos, de modo geral, são diferentes e o caso do Brasil, nós resolvemos, nessa passagem do século, consolidar um modelo clássico de revolução burguesa, quer dizer, um mercado consumidor e uma indústria que, de certa forma, apesar dos pesares, está mudando de foco, ela é uma relação necessária, né? Mercado consumidor com setor industrial que pode não ser aquela sucateada, mas essa nova indústria
Eu acho que é um contraponto interessante, esses dois tópicos que você falou, educação e capitalismo diferente. Se a gente juntar educação e capitalismo diferente, pensar na China, pensar no Japão, pensar nos Estados Unidos, principalmente se a gente fizer um comparativo com os Estados Unidos, nós tivemos mais ou menos o mesmo período de descobrimento, né? Nós temos sociedades completamente diferentes, com capitalismos completamente diferentes, porque esses capitalismos tiveram origens e objetivos diferentes. Porque quando nós fomos descobertos e nós conseguimos o nosso processo de libertação da colônia, nós não tínhamos objetivos. Os Estados Unidos, as colônias, tinham objetivos, tinham metas, e a meta estava no desenvolvimento da educação, da conjunção, da união, de um objetivo. E o que a gente observa é que esse objetivo era muito similar às outras economias que não necessariamente capitalistas, como a China. Tinha foco, tinha objetivo, ou seja, de educação como pilar disso. Ou seja, será que a economia brasileira ela não conseguiu ter esse pilar porque não teve educação? Será que a gente tem 500 anos de atraso de desenvolvimento em função da gente não saber onde quer chegar porque a gente nunca soube? Mas mesmo contrastando com isso que você está dizendo, o índice de Gini veio melhorando. Ou seja, há uma melhoria significativa na forma de viver das pessoas. Isso, mas isso então, não vem, é só dinheiro. Isso vem nos últimos anos, nos anos mais recentes, mas vai no contraponto do que o Meirelles falou. Onde é que a gente vai chegar com isso? Só apagando esses pequenos incêndios. Se a gente não pensar no todo, no futuro, a gente não vai conseguir chegar em algum lugar. A gente tem que criar uma base, a gente tem que criar um sustentáculo, tem que pensar que país a gente quer ter. A gente só vai conseguir chegar nesse país onde a gente quiser ter se a gente refletir, se a gente pensar o que é que a gente quer. Se a gente não fizer isso, a cada 4 anos a gente vai estar mudando de gestor político sem efetivamente saber querer onde a gente vai chegar. A gente vem conseguindo grandes melhorias, vem. Nós estamos a cada ciclo conseguindo ser uma economia mais potente, uma economia mais forte, participante, uma economia onde as pessoas conseguem comprar mais. Por quê? Porque a gente está buscando similaridades com economias grandes, semelhantes à nossa, que conseguiram ao longo dos anos conseguir reverter cenários. A nossa situação econômica nos últimos anos, ela melhorou muito, mas ainda está muito longe daquilo que você chama de desenvolvimento. Você crescer é uma coisa, desenvolver é outra. Desenvolver é gerar. Gerar o quê? Gerar para todos. Para as pessoas terem acesso à educação, saúde, qualidade de vida, capacidade de melhorar, de ascender, né? As pessoas confundem crescer com desenvolver. Crescer é uma coisa e a gente vem crescendo. Uma média relativamente boa até nos últimos anos, considerando os anos passados. Mas ainda muito distante do que os países, né, ditos vanguarda, é um exemplo de crescimento com um desenvolvimento pior ainda do que o Brasil. Pior do que o nosso. Mas a gente tem que estar pensando não só em crescer. Crescer, sim, é bom, é interessante. Mas a gente precisa se desenvolver. Porque se a gente crescer sem se desenvolver, um dia isso se estanca. E aí a gente vai tendo ciclos. Cresce, trava, cresce, trava, cresce, trava. E a gente tem que pensar em ter isso a longo prazo. Não ter voos de galinha, mas voos de águia, né? Então, se a gente não pensar estruturalmente a longo prazo, a gente não vai conseguir chegar nesse desenvolvimento.